Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje sim, meus amigos. Deixa eu ver se tá bonitinho aqui. Tá bom. Hoje sim eu vou falar de mais uma vez do meu timão, do meu Corinthians, o Corinthians que tem tido um começo de temporada, tem tido o seu começo de temporada ali, mais ou menos, né? Não ganhou nenhum clássico, jogou clássicos contra o São Paulo e o Santos e ambos empates em 1-1, tá? É, beleza. Mas agora, finalmente, foi campeão da Supercopa do Brasil contra todas as possibilidades possíveis. Isso foi um baita pleonasmo, mas vocês entenderam, né? Em outras línguas, isso não é um pleonasmo, e sim uma forma de enfatizar um acontecimento, tá? É o seguinte, vamos começar fazendo um panorama geral do jogo. O Corinthians ele começa o Campeonato Brasileiro, perdão, perdendo para o Bahia por 2-1 na Vila Belmiro, tá? O Corinthians jogou na Vila Belmiro, não vou conseguir dizer para vocês o motivo agora, que eu não sei, mas fez 1-0 e depois se mostrou muito cheio de problemas, muito cheio de erros, de brechas que deixaram o Bahia virar. O Bahia que é um time já muito consolidado aí no Nordeste, né? Além de ser um time muito grande, por causa da SAF, ele ficou um time muito mais competitivo a nível nacional e desbancou muitos clubes nordestinos. A maioria dos clubes nordestinos está desbancado pelo Bahia, né? Por exemplo, ano passado, a final da Copa do Nordeste, o primeiro jogo foi 5-1 pro Bahia em cima do Confiança, pô. Uma loucura. Bahia é, foi um nordestino que não brigou contra o rebaixamento, né? O Sport caiu, o Ceará caiu, o Fortaleza caiu, o Vitória se safou na última rodada, né? Mas o Bahia não brigou contra o rebaixamento e ganhou do Corinthians agora. Aí o Corinthians vem para esse jogo contra o Flamengo com os caras já com bastante ritmo, porque apesar de no mesmo dia os dois times terem saído de férias, o Corinthians começou com seu time titular a temporada um pouco antes, e já no Campeonato Paulista. Isso fez com que eles já se adaptassem muito mais ao estilo de jogo, eles já tiveram dois clássicos, inclusive. Já o Flamengo não. O Flamengo, o que, que acontece? Deixa o time do sub-20, né, para as férias dos jogadores titulares, que também foram embora ficaram de férias no dia 21 de dezembro, antes do Corinthians, tá? Antes. E aí o que acontece? Esses jogadores sub-20 vão muito mal, e o Flamengo tá perto de ser rebaixado no Campeonato Carioca. Aí já na reta final, para poder é, para poder escapar do quadrangular do rebaixamento, o que que o Flamengo faz? Agora ele vai ter que colocar a cavalaria, né? Mas ele ganhou o clássico contra o Vasco, né? E e perdeu o clássico contra o Fluminense. Isto posto, a partir deste clássico contra o Fluminense, já foi perdendo logo uma série de jogos. Perdeu para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro, um jogo onde no primeiro tempo ele teve muito mais volume, ele dominou, ele criou mais chances, mas conseguiu sair na frente, mas perdeu de virada. São Paulo 2, Flamengo 1. O São Paulo que estava vindo numa grande crise, né, teve uma quase impeachment do presidente Casares. Ele renunciou, né? Mas o São Paulo respondeu a essa crise e respondeu contra o Santos também, né? Mas isso é tema para outro vídeo. Mas é o seguinte, aí o Flamengo vem agora com o Corinthians para enfrentar o Corinthians na Supercopa. Os caras continuam sem ritmo. Os caras talvez no quarto jogo da temporada, quinto jogo da temporada e não começou cedo, né? Mas é o seguinte, os dois vêm se enfrentar aqui. O Corinthians com mais ritmo, o Flamengo com menos ritmo. Entretanto, na minha opinião, o Flamengo ainda era melhor do que o Corinthians e tinha muito mais chances de vencer. Certo? Vamos pro jogo. No jogo, o Corinthians estava mostrando muito desejo, muita vontade. A entrega em campo foi admirável mesmo.
entendeu? A torcida apoiando, a torcida do Corinthians apoia incondicionalmente o time, tá? Pra a torcida cobrar no meio do jogo é porque a paciência tem que estar no limite, tá? Tá no limite. E cara, Corinthians avança bastante a marcação no início, consegue pressionar o Flamengo, que o time rubro-negro não consegue avançar o suficiente para poder criar jogadas no início do jogo. Não consegue sair do campo de defesa como normalmente era para sair. Mas ainda assim sobrava um espaço ou outro que o Flamengo conseguia fazer girar essa bola. Mas o Corinthians subia a marcação corajosamente, controlando o jogo, conseguia às vezes pegar a posse de bola e tentar ir mais na paciência, mas não criava muitas chances. Teve uma única chance assim nesses 10 primeiros minutos do Corinthians, foi que o Yuri Alberto pega a bola na direita, ele manda um cruzamento para o Memphis, que não alcança a bola devido a ele estar atrás da marcação. Tá certo. Aí o que acontece? A partir desses 10 minutos, dos outros 10 minutos, o Flamengo começa a tomar mais o controle do jogo. Tá? E o meio-campo do Flamengo, o Jorginho, sendo um cara que é ritmista, que dita o ritmo do Flamengo, que diz para onde o Flamengo deve ir. O Léo Pereira, o zagueiro muito bom, ele sempre consegue achar uma bola que vai guiar os outros jogadores, que vai achar um espaço legal para os outros jogadores se movimentarem, produzirem uma jogada direta ou então alguma troca de passes. E o Flamengo já tentava atacar, tentava bastante. Só que aí o Corinthians também não desistiu, ele tentou muitas vezes ir para trás, né? E cara, é aí que a gente vê como o futebol é maluco. Porque o Flamengo tava um pouco melhor no jogo, mais ou menos, um pouco melhor. Tava, vou dizer que tava assim melhor, porque o Flamengo tava no controle do jogo, tendo mais a posse de bola, tendo mais iniciativa, e o Corinthians na execução da estratégia dele tava muito bem. Qual era a execução da estratégia do Corinthians? Era pressionar, fazer uma marcação muito forte, muito dura no Flamengo, né? Que forçasse o erro do time rubro-negro. E deu certo. Deu muito certo, tá? Aí é o seguinte, o Corinthians, ele tem um escanteio lá na frente. Isso já no final do primeiro tempo. O Corinthians tem escanteio lá na frente. O Memphis sai tocando, aí eles fazem uma jogada ensaiada. A bola chega no Mateuzinho, entende? E o Mateuzinho já tá na lateral direita, com a bola. Mais na lateral não, ele tá um pouco assim no meio, no centro. Mas ele manda a bola pra área. Aí o Gustavo Henrique, se eu não me engano, ele tava lá disputando a bola com o Eric Pulgar. Aquilo ali não foi falta. Aquilo ali não foi um puxão. Não teve puxão suficiente. Foi uma disputa normal. Se teve puxão, não foi o suficiente para cair. Pro Pulgar cair. Ele só se valorizou mesmo. Gustavo Henrique cabeceia. Manda a bola para trás. Quem pega é o Gabriel Paulista. Novo reforço do Corinthians, né? Que no final do primeiro tempo ele deu entrevista dizendo que fez esse gol, fez essa partida em homenagem ao irmão dele, né? E que ele queria muito jogar no Corinthians também. E ele vai lá e faz o gol, abre o placar, né? E o Corinthians sai na frente. Beleza. Aí no final do primeiro tempo, o Flamengo continuou perdido, não conseguiu fazer meio bem o que tava propondo. É, o Corinthians, já por causa do gol, ganhou mais confiança ainda, colocou um ritmo mais forte ainda, só que começou a picotar o jogo também. Né? Teve muitas faltas. O Flamengo, à primeira vista, estava fazendo muitas faltas. Depois que o Corinthians fez o gol, o Timão que começou a fazer as faltas, entendeu? O Timão. O Corinthians começou a picotar mais o jogo, como é sempre, é típico do, do, do Alvinegro paulista fazer um negócio desse. Eu acho ridículo. Eu acho ridículo. Tudo bem que o Corinthians não tem elenco para fazer um jogo é, daquele sem picotar. Não, mas não faz, pô. Não faz. Se vira ali com o que tem. O Dorival tem que saber as características dos jogadores. Não são jogadores ruins que estão ali, não. São jogadores legais, decentes. O Breno Bidon fez uma partidaça, pô. Partidaça. Entendeu? Mas olha, no final do primeiro tempo, teve uma polêmica muito grande. Porque é o seguinte, o Carrascal, na hora que o Hugo pega a bola e manda a bola pra lá, vai mandar a bola pra frente, o Carrascal vira, e ele já vira
com um movimento que não parece nem, não é nem um pouco natural. Não, não é que não parece, não é nem um pouco natural. Ele já vira assim, ó, batendo. Ele não vê que o Breno Bidon tá lá, mas ele dá um socão na cara, um martelão, uma marretada zona aqui, ó, pum, na cara do Breno Bidon. Só que o juiz, ele acaba o jogo no primeiro tempo. Antes de recomeçar, como ele já não tinha mandado rolar a bola no segundo tempo, o que que ele fez? Não, vou lá no VAR, o VAR tá olhando ali, eu vou dar cartão vermelho para o Carrascal que fez isso no Breno Bidon. E tava certo para cartão vermelho. Mas será que ele não podia ter esperado um pouquinho mais o VAR decidir? Entendeu? Porque ele teve que. Ele mesmo teve que ir no vídeo. E ele podia ter feito isso tudo no primeiro tempo. Aí quebrou a estratégia do Felipe Luiz, que já contava com já contava com os 11 em campo, entendeu? Ele já poderia fazer as alterações contando com todos os jogadores em campo. Mas aí foi o Carrascal e mudou totalmente a estratégia do Flamengo, né? Beleza, continua o jogo. O Flamengo agora sim pega muito mais ritmo, agora tem muito mais vontade, tem desejo. Tava desesperado, né? Cara, o que que acontece? Não dá certo, nada dá certo. O Flamengo mete uma bola na trave com o Pulgar e só. Tenta criar, não consegue. Escanteio aqui e ali. Tenta uma bola na área, não dá. Lá pro meio do segundo tempo, o, o Felipe Luiz começa a fazer alterações e coloca o Paquetá. E o Paquetá entrou legal. Eu achei que o Paquetá fez um jogo decente daqui, assim. Não fez aquele jogo grande, fez um jogo decente. Participou muito dos lances, criou jogadas, mas a marcação do Corinthians, ela tava boa, ela tava retraída. Tiveram algumas chances também que o Corinthians perdeu muitos gols. Naquele gol anulado do Memphis, o Yuri Alberto foi, mandou uma bola, o Rossi defendeu. Aí vem outra bola, o Bufo, mais uma defesaça do Rossi. O Rossi fez boas defesas nesse jogo. Aí sobrou pro Memphis. Só que assim, o Memphis fez o gol. Aí o Yuri Aberto, no início do lance, estava impedindo. E não deu certo. Aí o Flamengo vai tentando, não consegue criar de jeito nenhum. Muitas vezes a gente já viu o Flamengo com alguma dificuldade com times compactos, com times ou com times que fazem linhas de 5, né? Como o São Paulo fez com seus 3 zagueiros. O time que não consegue criar, que retém demais a bola. E também que algumas vezes no primeiro tempo, por exemplo, foi muito preciosista. O próprio Carrascal teve chance de tocar a bola pro Plata que estava na direita. O próprio Plata não recebeu uma bola do Pedro que tentou girar e bater mesmo marcada e perdeu a bola. E no segundo tempo, eles até que tentaram ajustar isso, só que o Flamengo já não estava mais conseguindo criar como antes, sabe? O Corinthians já tinha descido toda a sua linha de marcação para poder marcar, né? Aí no final do jogo, ele dá 7 minutos de acréscimo. Eu até comentei com as minhas primas, né, que tava do meu lado. Eles vão dar no mínimo 7 de acréscimo. Por incrível que pareça, eu acertei. Ele deu 7 minutos de acréscimo. Só que o que acontece? Muita cera, o Hugo Souza demora demais para cobrar uma falta, para cobrar um tiro de meta. Fica tempo demais com a bola na mão. Isso fez, essa última, fez com que ele tivesse o escanteio marcado, por causa da regra dos 8 segundos, né? Não deu certo. O Flamengo não conseguiu cobrar o escanteio. Aí o Corinthians tem um contra-ataque e vem uma bola no Yuri Alberto, que ele, né, consegue lá dar um chapeuzinho no Rossi, um lençol, sim, por cavadinha. E aí pega a sobra e faz o gol. Beleza. Não, tá marcado impedimento. O bandeirinha achou que tava impedindo. Só que eles foram revisar. Na hora que o Caio César toca de calcanhar pra esse passo pro Yuri Alberto, não tava impedindo. O defensor que estava lá, se eu não me engano, era o Léo Ortiz, estava dando condições para o Yuri Alberto. E aí, gol do Corinthians, e na hora que saiu o gol, meu amigo, ele já tinha dado mais um de acréscimo, mas aí não tinha mais o que fazer, e na hora que saiu o gol, o juiz acaba logo o jogo, o Corinthians é bicampeão da Supercopa do Brasil, tá? Supercopa do Brasil que o Corinthians já ganhou em 91 em cima do próprio Flamengo, só que ela teve uma parada de muito mais de 20 anos, né? Só foi voltar agora em 2020, se eu não me engano. Foi 2020, cara. Loucura. E
Cara, muito bom, muito bom. Eu, pessoalmente, tive minha boquinha calada mais uma vez, que nem foi na final da Copa do Brasil, né? Na volta. Ah, cara, e é um grande alívio. Tomara que esse título dê muito mais moral pro Corinthians, para o time disputar títulos mais à frente, tentar disputar um G8 do brasileiro que era para ser, é pro Corinthians disputar esse ano. Matheus Pereira, né? O Corinthians tem o Matheus Pereira. Pode ser um verdadeiro craque do time, porque ele foi revelado no Corinthians, mas jogou fora. Aí jogou agora no Fortaleza. Marcelo Paes resolveu trazer ele pro Dorival Júnior. E é um cara que dita ritmo, cara que faz o time rodar. E eu gostei, tá? Gostei demais. Outra coisa que eu gostei também foi o Breno Bidon, claro, o Breno Bidon fez uma partida muito boa. Ele é um garoto que se move demais de forma inteligente no campo, só que eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais maduro, tá? Ele se envolveu em agressão, ele chegou a bater no Carrascal também no início, assim. Aquilo ali não me pareceu também uma agressão mesmo. Me pareceu ter sido uma falta fora da bola. Acho que não foi nem no Carrascal, foi no Alexandre, perdão. E ele fez um ótimo jogo, foi substituído no final porque estava pendurado. O Corinthians ter perdido um jogador seria ruim. E o Garro, quando entrou, o Corinthians conseguiu trocar mais passes e ter a bola mais no ataque a partir do momento que o Garro entrou, no caso no segundo tempo, né? E foi bem demais. Bela partida do Memphis, Yuri Alberto perdendo bastante gol, mas fazendo o gol do título, mas tudo bem. É isso. Quanto ao Flamengo, cara, o Flamengo tem tudo para ser o time que vai dominar o Brasil, beleza? Tem um elenco muito poderoso. Você olha o time titular é forte, o banco tão forte quanto. O Flamengo tem peça de reposição para tudo, mas no momento não tem ritmo, né? No momento já tem o começo da temporada que é complicado, que é bem difícil, né? Com um time sem ritmo, um time que não consegue fazer nada. Mas eu acho que vai melhorar. O Paquetá aí muito bem. O Paquetá jogando bola demais. E eu acho que o Paquetá tá vindo de meio de temporada ainda, né? Ele tem ritmo. Eu acho que ele pode ser um cara que vá se tornar um protagonista de criação de jogadas até mais do que o Arrascaeta, tá? Por mais que o Arrascaeta seja um jogador muito bom, hoje ele não fez uma partidaça, mas eu acho que o Paquetá tem tudo para se tornar isso e o Flamengo com seu elenco impressionante tem tudo para disputar mais ainda os títulos. Começou agora a temporada, né, cara? Começou agora, eles já vão ganhar ritmo, vão ficar melhor. E é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Valeu.